atenção, minha gente. Nós presenciamos hoje uma ressurreição. É isso aí. Vimos o renascimento de um ídolo. Olha só, a última vez que Gabigol tinha aparecido com destaque foi no dia 29 de outubro de 2022. Vocês se lembram o que aconteceu esse dia? A final da Libertadores da América, Flamengo e Atlético Paranaense. Gol de Gabigol, Flamengo tricampeão da América. 29 de outubro de 2022. Se passaram 2 anos e nesse período todo ele andou sumido, se perdeu completamente, andou um tempo vestindo a camisa 10 do Flamengo, do Zico. Se falava de Gabriel Barbosa só sobre situações fora do gramado, porque dentro do campo ele vinha cada vez pior. Aí, para piorar a situação, ele que já estava mal à beça, o Flamengo contratou o Tite, numa tentativa de dar um freio em Gabigol, que estava incontrolável. Então a diretoria pensou o seguinte: vamos trazer um cara então que é grande, era técnico da seleção brasileira e que é um cara que vai colocar o Gabriel Barbosa na linha. Muito bem. O final da história, todo mundo já sabe qual foi. O Tite não deu certo no Flamengo, Gabriel ganhou esta queda de braço, ele continua e, minha gente, impressionante. Até o jogo começar hoje, boa parte da torcida do Flamengo estava criticando o Felipe Luiz por estar acreditando e investindo no Gabigol. Não dá, tem que mandar embora, ele desaprendeu a jogar futebol, ele está muito mal, e estava mesmo. Só que com a chegada de Felipe Luiz, ele ganhou uma sobrevida e ele ganhou uma motivação, porque ele tem um treinador que agora o conhece muito bem, sabe do que ele pode dar e precisa dele. Porque na ausência de Pedro, no elenco do Flamengo, não há um substituto melhor do que Gabriel Barbosa. Por tudo que ele representa, por toda a história. Daqui a pouco eu vou trazer um dado aqui sobre ele, impressionante. Então, Felipe Luiz acreditou nele, bancou. Ele demorou para engrenar. Ele já vinha muito mal antes do Tite. Ele vinha mal com Vitor Pereira, ele vinha mal com Sampaoli, depois que o Tite chegou, desandou. Ainda teve alguns lampejos e tal, fez aquele gol lá na goleada contra o Vasco da Gama 6-1, deu um passe para o Carlinhos no gol contra o Vitória, né, na partida que o Flamengo venceu lá em Salvador, mas muito pouco para um jogador da importância e da grandeza dele. E hoje Gabriel Barbosa ressuscitou. Porque Gabigol estava morto, minha gente. Futebolisticamente falando. Gabriel, ele nunca foi um craque, um jogador tecnicamente extraordinário. Mas Gabriel sempre foi, desde os tempos do Santos e principalmente no Flamengo, o que ele mostrou ser hoje. A essência do Gabriel Barbosa. Um jogador decisivo. Ele sempre foi aquele jogador que o marcador, que o adversário, fica preocupado em enfrentá-lo. Lá vem esse cara. Lá vem essa mala.
E ele provoca, e ele fala, e ele agita, e ele mexe com a galera, e ele crava. Só que há 2 anos ele não vinha fazendo isso. Pelo contrário. Mas hoje ele reacendeu. E ele foi o grande nome do jogo no Maracanã. Ele decidiu o jogo, porque ele participou do gol do Arrascaeta, a finalização que o Everson espalmou foi chutada a bola por ele, e depois ele fez 2 gols. O Atlético fez um gol com Allan Kardec, né, que diminuiu o prejuízo atleticano. Mas a participação de Gabriel Barbosa nesta final e neste primeiro jogo que o Flamengo sai do Maracanã com uma ótima vantagem, porque o Galo fez um gol? Fez um gol. Diminuiu o tamanho do problema? Diminuiu. Mas continua sendo uma diferença espetacular, minha gente. O Flamengo, ele pode, domingo que vem na Arena MRV, empatar o jogo. Qualquer empate, o Flamengo será campeão. O Flamengo pode perder por 1 gol de diferença. Qualquer derrota por essa diferença no placar, o Flamengo será campeão. O Atlético vencendo por 2 gols de diferença, o Flamengo ainda terá chance de ser campeão nos pênaltis. O Galo precisará vencer o Flamengo por 3 gols de diferença. É possível? É possível. Futebol, Arena MRV, uma pressão muito grande. Mas, com este time do Flamengo mobilizado e comprometido com o treinador, que se chama Felipe Luiz, que vai mostrando um início de carreira extraordinário. Extraordinário, minha gente. O que esse rapaz está fazendo em tão pouco tempo de carreira. Obviamente que ele está num clube que ele conhece, que ele se sente em casa, ele trabalha com jogadores que ele conhece, ele sabe todos os caminhos, ele sabe se relacionar com eles, porque até pouco tempo ele era companheiro deles de vestiário. Eles jogavam juntos. Isso é um facilitador? É inegável. Mas a categoria, a capacidade dele, a preparação dele, né, a qualificação, a forma como ele dirige o time, olha, é um início realmente muito animador.